O que você faria se seus pais adotivos te devolvessem quando você mais precisava deles? Essa pergunta ecoava na mente de Lívia Santos enquanto ela observava a cidade de São Paulo através da janela de seu luxuoso apartamento no centro. As luzes brilhantes da metrópole refletiam seu sucesso, mas a sombra de um passado doloroso pairava sobre ela como uma nuvem. Lívia, 28 anos, era a personificação da resiliência. Crescendo em um bairro carente da Zona Sul, ela conhecia de perto as dificuldades que a vida podia impor. Desde pequena, sonhava em ser empreendedora. Com muito esforço e dedicação, criou uma startup inovadora que, em questão de poucos anos, a transformou em uma milionária. No entanto, a glória e o reconhecimento que agora a cercavam não conseguiam apagar as cicatrizes de um abandono que ainda a perseguia. A cidade estava em um dia ensolarado, com o calor característico do verão paulistano, e as ruas fervilhavam de vida. O barulho do trânsito e as conversas apressadas de pessoas que passavam eram um lembrete constante da agitação urbana, mas, para Lívia, tudo aquilo era apenas um fundo sonoro para suas memórias. Enquanto olhava para os prédios imponentes, sua mente vagava para os momentos difíceis de sua infância, quando Carlos e Renata Lima, seus pais adotivos, decidiram que não podiam mais cuidar dela. Foi em um momento de crise financeira que eles a devolveram ao abrigo, alegando que precisavam de um novo começo. O conflito principal de sua vida estava prestes a se intensificar. Recentemente, Carlos e Renata reapareceram, como sombras do passado que não conseguiam se dissipar. Eles estavam de volta, exigindo amor de família, como se o tempo e a dor do abandono pudessem ser apagados por um simples pedido de desculpas. Lívia sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Como podiam eles achar que poderiam entrar em sua vida novamente, como se nada tivesse acontecido? O desejo de se reconectar com eles lutava contra a necessidade de proteger seu coração de novas feridas. Enquanto pensava sobre a situação, um lembrete vibrava em seu celular. Era uma mensagem de Mateus, seu amigo de infância e confidente. "Vamos nos encontrar? Preciso falar com você." Ele era a única pessoa que sabia da complexidade da situação e que sempre a apoiava. A tensão que se acumulava dentro dela precisava ser compartilhada, e Mateus era a pessoa certa para isso. O peso de suas emoções era quase insuportável, mas ela sabia que precisava enfrentar essa situação de frente. Nesse momento, uma rápida enquete surgiu na tela do vídeo que estava assistindo. Você reataria laços com seus pais adotivos após serem abandonados? A pergunta fez seu coração acelerar. Ela olhou para a tela ponderando a resposta. Seria capaz de perdoar? Poderia dar uma nova chance a quem havia lhe causado tanta dor? O dilema a acompanhava, e a resposta parecia distante. O sol continuava a brilhar lá fora, mas para Lívia, a nuvem de incerteza pairava sobre seu coração. O passado a marcava, mas o futuro, agora, parecia cheio de possibilidades. Ela precisava decidir se estava disposta a enfrentar seus medos e reescrever sua história, ou se iria manter Carlos e Renata à distância, fechando a porta para um possível recomeço. A decisão não seria fácil, mas a vida a desafiava a escolher seu próprio caminho. Lívia sentou-se à mesa da sala de jantar, um espaço amplo e bem iluminado, decorado com obras de arte contemporânea e móveis de designer. Apesar de toda a beleza ao seu redor, uma sombra de desconforto a envolvia. As palavras de Carlos e Renata ainda ressoavam em sua cabeça, como um eco distante de um passado que ela havia tentado enterrar. "Estamos arrependidos, Lívia. Queremos nos reconectar", eles disseram. Mas como poderia ela acreditar em promessas feitas por aqueles que a deixaram quando mais precisavam? A pressão aumentava, a cidade pulsava lá fora, mas dentro de si, ela se sentia paralisada. A expectativa social de ser uma boa filha pesava sobre seus ombros. Seus amigos, muitos deles da mesma infância difícil, não hesitavam em expressar suas opiniões. "Você deveria perdoá-los", dizia Ana, uma amiga de longa data que sempre teve um olhar otimista sobre as relações familiares. "Todo mundo merece uma segunda chance, Lívia." Mas o que Ana não entendia era a profundidade da dor que Lívia carregava. Com um suspiro profundo, ela pegou seu celular e decidiu ligar para Mateus, seu amigo de infância e confidente. Ele sempre foi alguém que a compreendia sem julgamentos, alguém que sabia exatamente como lidar com suas inseguranças.
Mateus, você pode vir aqui? A voz de Lívia tremia ao falar. Preciso de você. Alguns minutos depois, Mateus bateu à porta. Ele era um homem de presença forte, com cabelos castanhos desgrenhados e um sorriso acolhedor que sempre trazia conforto. Assim que entrou, percebeu a tensão no ar. O que aconteceu, Lívia? Perguntou, fechando a porta atrás de si. Ela começou a desabafar, contando sobre a visita inesperada dos pais adotivos e como se sentia dividida entre o desejo de perdoá-los e a dor profunda que sentia. Mateus a ouviu atentamente, fazendo pequenas intervenções para guiá-la em suas reflexões. Lívia, você não precisa decidir agora. O que você sente é válido. Não é fácil simplesmente esquecer o que aconteceu. E se eles realmente mudaram, terão que trabalhar para reconquistar sua confiança, disse ele com um olhar sério. Você conhece seu próprio valor. Não deixe que ninguém dite como você deve se sentir. Essas palavras ressoaram dentro dela. O que ela queria? Seria possível conseguir um entendimento sem abrir mão de seus próprios sentimentos? Enquanto Mateus falava, Lívia começou a sentir que a verdadeira luta não era apenas com seus pais, mas com ela mesma e suas expectativas sobre o que uma família deveria ser. Você se lembra do que aconteceu quando éramos crianças? Lívia perguntou de repente. Aquela vez em que meus pais me deixaram com a avó por um mês porque estavam sem dinheiro? Eu me senti tão rejeitada. Sim, e eu lembro como você ficou triste. Mas você superou isso, Lívia. Você se tornou uma mulher forte e bem-sucedida. Não deixe que eles levem isso de você agora, respondeu Mateus, olhando nos olhos dela com sinceridade. A conversa fluía, e com cada palavra, Lívia sentia-se um pouco mais leve. Mas mesmo assim, a dúvida permanecia. Poderia ela realmente dar uma segunda chance a Carlos e Renata? E se fosse tudo uma tentativa de manipulação emocional? Eu não sei se estou pronta para isso, Mateus. O que você acha que eu deveria fazer? Ela perguntou, buscando orientação. Dê a si mesma o tempo que precisar. Não precisa apressar nada. E, se decidir se encontrar com eles, estabeleça limites claros. Você tem o controle agora, sugeriu ele, um brilho de encorajamento nos olhos. Lívia assentiu, sentindo que a conversa havia aberto uma nova perspectiva. No entanto, havia uma questão que pairava em sua mente. Como poderia lidar com a pressão externa e a expectativa de todos ao seu redor? Mateus, você sabe que todos acham que eu deveria perdoá-lo, certo? E se eu não quiser? E se eu simplesmente não conseguir? A insegurança voltava a apertar seu peito. Isso é algo que só você pode responder, Lívia. O que importa é o que você sente, não o que os outros pensam. É a sua vida. Ele reafirmou, com um sorriso encorajador. A conversa com Mateus trouxe uma sensação de clareza, mas a batalha interna ainda estava longe de acabar. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Lívia decidiu que enfrentaria Carlos e Renata, mas não de qualquer maneira. Ela precisava de um plano, de uma estratégia que lhe permitisse expressar sua dor e suas necessidades sem perder sua essência. Antes de fechar os olhos, uma ideia surgiu em sua mente. E se eu começasse a documentar tudo isso, de um jeito que outras pessoas pudessem entender e se conectar? Essa reflexão a animou um pouco, e ela decidiu que se fosse compartilhar sua história, também seria uma forma de empoderar outras pessoas em situações semelhantes. Com um novo propósito, Lívia pegou seu celular e começou a digitar algumas ideias para um vídeo. Talvez, se eu contar minha história, possa ajudar outras pessoas a enfrentarem seus próprios conflitos familiares, pensou. Ela percebeu que sua jornada não era apenas pessoal, mas também poderia inspirar aqueles que passaram por desafios semelhantes. E enquanto pensava em como compartilhar sua história com o mundo, um pensamento a atingiu. Talvez essa seja a forma de eu realmente me libertar. Se você se identificou com a história de Lívia e deseja acompanhar essa jornada de autodescobrimento e superação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum capítulo dessa história emocionante. Deixe seu comentário abaixo, contando sobre sua própria experiência e como você lidou com conflitos familiares. Sua voz é importante. O sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando uma luz suave e dourada que iluminava o apartamento de Lívia. Ela estava sentada à mesa da cozinha, as mãos apertando o copo de água que parecia se transformar em gelo sob a pressão. A conversa com Carlos e Renata ainda ecoava em sua mente, como uma melodia desafinada que não queria sair. O que eles pensavam que podiam alcançar? Como poderiam simplesmente voltar depois de tanto tempo? A porta da sala se abriu e Mateus entrou, interrompendo seus pensamentos.
Ele percebia a tensão no ar, as sombras que dançavam em seu rosto. Ei, você está bem? Perguntou, com um olhar preocupado. Lívia sorriu, mas era um sorriso forçado. Estou, só pensando. Mateus puxou uma cadeira e se sentou à sua frente. Sobre seus pais? A pergunta estava ali, pairando entre eles como um fantasma. Lívia suspirou, deixando a máscara de controle escorregar. Eu não sei, Mateus. Eles voltaram e agora querem ser parte da minha vida de novo, como se nada tivesse acontecido. E como você se sente sobre isso? A voz dele era suave, mas direta. Ele sabia que esse era um assunto delicado, mas também necessário. Lívia olhou pela janela onde a cidade pulsava como um organismo vivo. Eu me sinto traída. Eu os amei e eles me abandonaram quando eu mais precisei. Agora eles querem amor de família? É como se eu tivesse que esquecer tudo o que aconteceu? Mateus inclinou-se para frente, seu olhar fixo no dela. Você não precisa esquecer, Lívia, mas talvez seja a hora de confrontá-los, dizer o que você realmente sente. Essas palavras eram um chamado, um impulso para que ela tomasse as rédeas de sua própria narrativa. Naquela noite, Lívia decidiu que era hora de ter uma conversa franca. Com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, ela ligou para Carlos e Renata, marcando um encontro em um café próximo. O lugar estava cheio, a música ambiente vibrava e o aroma do café fresco preenchia o ar. Porém, nada disso a acalmava. Quando os viu se aproximando, um misto de raiva e tristeza invadiu seu peito. Carlos e Renata estavam ali, mas a fragilidade que ela percebia neles não era suficiente para dissolver a dor de seu passado. Eles se sentaram à mesa, e um silêncio constrangedor se estabeleceu. Lívia, nós... Começou Carlos, mas ela o interrompeu. Não, você não vai começar assim. Você não pode simplesmente voltar e esperar que eu perdoe e esqueça. Eu não sou uma boneca de pano que você pode pegar de volta quando lhe convém. Renata parecia prestes a chorar. Nós sentimos muito, querida. A vida foi muito difícil para nós. E... difícil para vocês, Lívia exclamou, sua voz subindo. E eu? Eu tinha apenas 15 anos quando vocês me deixaram. Eu estava sozinha, lutando para sobreviver. E agora vocês aparecem como se tudo estivesse bem, como se o amor de família pudesse ser recuperado em um passe de mágica? Carlos fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Nós não sabíamos o que fazer. Estávamos endividados, doentes e... a decisão foi a mais difícil da nossa vida. Nós nunca paramos de pensar em você. A revelação de Carlos atingiu Lívia como um soco no estômago. Doente? O que isso significava? Ela se lembrou de sua adolescência, das noites frias e das lágrimas silenciosas. E agora, aqui estava ele tentando justificar o injustificável. Você realmente acha que isso é uma desculpa? Que eu deveria simplesmente aceitar isso e seguir em frente? O silêncio tomou conta novamente, mas agora era um silêncio pesado, carregado de emoções não ditas. Lívia, Renata disse, a voz trêmula. Nós estamos aqui porque queremos ser parte da sua vida. Nós mudamos, eu mudei. Como posso acreditar nisso? Lívia respondeu, a raiva agora se misturando com uma dor profunda. Quem garante que não farão a mesma coisa novamente? E se a vida ficar difícil de novo? O que me impede de ser deixada para trás mais uma vez? Carlos olhou nos olhos de Lívia, uma expressão de sinceridade estampada em seu rosto. Nada, mas precisamos de uma chance. O que pedimos é tempo, tempo para reconstruir o que perdemos. Lívia sentiu algo se quebrar dentro dela. Era uma mistura de esperança e desconfiança. Ela se levantou abruptamente, fazendo com que as cadeiras rangiam. Tempo? Tempo é uma moeda que vocês já gastaram. Eu não posso dar mais isso a vocês, não da maneira que estão pedindo. A tensão no ar era palpável. As pessoas ao redor pareciam ignorar a cena, mas para Lívia o mundo havia parado. Ela sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Eu não sou a menina que vocês deixaram para trás. Eu construí a minha vida sem vocês. Agora eu não quero que vocês façam parte dela apenas porque acham que é hora de se redimir. Carlos tentou estender a mão, mas Lívia se afastou. Não. Se querem algo comigo, terão que lutar por isso. Eu não posso simplesmente abrir meu coração e esquecer tudo o que aconteceu. Não posso simplesmente amar vocês de novo. Renata olhou para a filha, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Por favor, Lívia, dê-nos uma chance. Queremos provar que podemos ser uma família novamente.
Provar? Lívia repetiu. A dor em sua voz era evidente. Então, vamos fazer isso do jeito certo. Se vocês estão dispostos a realmente mudar, então vamos estabelecer algumas regras. Não será fácil, e não prometo que o caminho será tranquilo, mas se vocês estão prontos para o desafio, talvez possamos começar a conversar. Carlos e Renata trocaram olhares. Aquela não era a resposta que esperavam, mas era uma luz no fim do túnel. Estamos dispostos a fazer o que for preciso, Carlos respondeu, a determinação brilhando em seus olhos. Lívia respirou fundo, o peso em seu peito começando a se dissipar um pouco. Então, vamos começar, mas lembrem-se, eu não sou a mesma menina que vocês deixaram. Eu sou uma mulher que aprendeu a se defender, e não vou deixar que isso aconteça de novo. Conforme se afastava do café, Lívia sentiu uma mistura de emoções. A raiva ainda estava ali, mas havia também uma faísca de esperança. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a explorar essa nova dinâmica. A vida a havia moldado de uma maneira que Carlos e Renata não poderiam entender totalmente, mas, talvez, eles pudessem encontrar um novo caminho juntos. E assim, no meio daquela confusão emocional, um novo começo se desenhava à frente. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta permanecia. Até onde eles estariam dispostos a ir para provar que realmente mudaram? E Lívia estava preparada para enfrentar as consequências de abrir seu coração novamente. Lívia respirou fundo, sentindo a brisa quente da cidade entrar pela janela. Sua mente ainda estava ecoando as palavras de Carlos e Renata, seus pais adotivos, que mesmo após anos de silêncio, pareciam voltar à sua vida com a mesma intensidade de um furacão. Eles queriam uma segunda chance, pedindo um amor que para ela havia sido traído. Mas, ao mesmo tempo, ela se questionava: poderia realmente abrir seu coração novamente? Com a decisão de não voltar atrás, Lívia se sentou em sua mesa de trabalho, cercada por documentos e projetos que a mantinham ocupada. Ela sabia que a vida não era apenas sobre sucesso e dinheiro, era também sobre relacionamentos e a capacidade de perdoar, mesmo quando o perdão parecia impossível. O telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Mateus, seu amigo de infância. "Oi, Lívia, como você está?" perguntou ele, percebendo a tensão em sua voz. "Mateus, eu estou confusa. Meus pais estão de volta e eles querem se reconectar, mas eu não sei se consigo. Eles me devolveram quando mais precisei deles", desabafou ela. Às vezes, as pessoas agem de maneiras que não podemos entender, mas você tem todo o direito de se proteger. O que eles fizeram foi doloroso e não é fácil simplesmente esquecer. Mateus respondeu, sua voz cheia de compreensão. Ela agradeceu a Mateus por seu apoio e começou a pensar em como poderia estabelecer limites saudáveis. A primeira coisa que decidiu foi que não aceitaria uma relação superficial. Se Carlos e Renata queriam uma oportunidade, precisavam demonstrar que estavam dispostos a trabalhar para reconquistar sua confiança. Os dias seguintes foram de reflexão. Lívia buscou ajuda em terapia, onde aprendeu a lidar com suas emoções e a importância de se colocar em primeiro lugar. O terapeuta ajudou a entender que o perdão não era sobre esquecer, mas sobre libertar-se do peso do passado. Ela também começou a escrever um diário, onde expressava seus sentimentos e se permitia sentir a dor, a raiva e a confusão que ainda carregava. Finalmente, chegou o dia do encontro. Lívia decidiu que se encontraria com Carlos e Renata em um café no centro da cidade, um lugar que representava tanto seu passado quanto seu presente. Ao entrar, o aroma do café fresco e o som suave de conversas a fizeram sentir-se um pouco mais tranquila. Ela se sentou e, enquanto esperava, refletiu sobre o que diria. Carlos e Renata chegaram, um pouco nervosos, mas com um olhar esperançoso. Lívia os cumprimentou com um aceno de cabeça, tentando manter a compostura. A conversa começou tímida, com eles tentando explicar como se sentiram nos últimos anos. A cada palavra, Lívia sentia a mistura de raiva e compaixão crescendo dentro dela. "Eu entendo que vocês passaram por dificuldades, mas isso não justifica o que fizeram. Eu me senti descartada, como se eu não importasse, e isso me feriu profundamente", ela começou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Carlos, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar. "Nós não sabíamos como lidar com a situação. A vida foi dura para nós, e não soubemos como ser pais. Não é uma desculpa, é apenas a verdade. Eu não quero ouvir desculpas vazias.
Se vocês realmente querem se reconectar, precisarão entender que isso não será fácil. Eu quero que vocês se esforcem, que mostrem que estão dispostos a fazer parte da minha vida e a respeitar meus sentimentos. Lívia declarou, sentindo-se poderosa ao finalmente colocar seus limites. Renata assentiu, admirando a coragem da filha. Queremos trabalhar nisso, Lívia. Estamos dispostos a fazer o que for preciso. Por favor, nos dê uma chance. O diálogo continuou, aberto e honesto. Com o tempo, Lívia percebeu que, embora a dor do passado ainda estivesse presente, ela não precisava deixá-la definir seu futuro. A partir daquele dia, ela decidiu que poderia dar uma nova chance aos seus pais, mas sob suas condições. O amor agora seria construído com paciência, respeito e, acima de tudo, honestidade. Nos meses seguintes, a relação de Lívia com Carlos e Renata começou a se transformar. Eles se encontravam regularmente, e cada conversa era uma oportunidade de reconstruir a confiança que havia sido perdida. Carlos e Renata se esforçaram para participar de sua vida, mostrando que estavam comprometidos em ser melhores pais. Lívia também trabalhou em si mesma. Ela começou a se envolver em projetos sociais, ajudando crianças e jovens que, assim como ela, enfrentavam dificuldades. Ao fazer isso, encontrou uma nova paixão e um propósito em sua vida: usar sua experiência para ajudar outras pessoas a superarem obstáculos. Em uma tarde ensolarada, enquanto participava de um evento beneficente, Lívia olhou para a plateia e viu Carlos e Renata aplaudindo ao lado de Mateus. Uma onda de gratidão a invadiu. Ali estava a prova de que, mesmo em meio a dores e desilusões, era possível encontrar um caminho para a cura e o perdão. A história de Lívia, marcada por altos e baixos, tornou-se um testemunho de resiliência. Ela aprendeu que a verdadeira força vem de reconhecer suas emoções e não ter medo de se colocar em primeiro lugar. E, acima de tudo, compreendeu que o amor pode ser reconstruído, mas requer esforço e compromisso de ambas as partes. Se você se identificou com essa história ou já enfrentou desafios semelhantes, não deixe de compartilhar suas experiências nos comentários. Queremos ouvir você! E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias inspiradoras como a de Lívia. Até a próxima!